Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui então a revisão para a nossa prova de inglês. Para fazer essa revisão com vocês, eu vou passar pelos tópicos gramaticais que a gente viu durante o semestre. E eu vou revisar eles com vocês a partir dos exercícios da lista de exercícios que vocês fizeram em aula. Vocês vão perceber que os exercícios da lista eles passam por diferentes tópicos, e aí eu vou falando sobre os exercícios para a gente poder, enfim, passar por esses tópicos, revisá-los, para eu dar uma explicadinha aí mais detalhada, mas uma retomada ali a partir do que a gente falou em aula, beleza? Então, eu vou colocar aqui para vocês, primeiramente, o primeiro exercício, tá? Que a gente fez, que é um exercício sobre o uso de prefixos e sufixos, prefixes and suffixes, beleza? Então, peraí, deixa eu compartilhar ele aqui na tela, e aí eu vou comentando em cima dele. Olha aqui, vou ler o exercício primeiro, tá? Fill the blanks in the following sentence with the word corresponding to the letter. Preencha lá os espaços na frase abaixo com a palavra correspondente a cada uma das letras. People are, letter A, about the solutions the government presented for the letter B, plans, letter C. There is no, letter D, that people who will work, letter E, then in the past will be, letter F, compensated. Bom, esses complementos aí eles têm que ser feitos com palavras que estão aqui abaixo, que são complementadas por prefixos ou sufixos. Esse conteúdo aí, se vocês forem ver, tem a ver com o processo de formação de palavras. Em toda língua, quando você vai estudar uma língua estrangeira, a primeira coisa que você vai ter de aprendizado é um vocabulário básico, que seria o que a gente chama ali de umas palavras raízes. Por exemplo, em inglês, vamos dizer que você aprendeu a palavra happy, que é a palavra feliz, palavra bem comum. Você aprendeu um verbo, work, para trabalhar, é bem comum, né? Você aprendeu a palavra calm, que é calm, que é até um cognato, né? Parecido com a tradução dela em português. Você aprendeu a palavra big, que é grande, né? Que também é uma palavra bem comum. Você aprendeu a palavra beautiful. Vou escrever errado. A palavra beautiful. Você aprendeu a palavra possible. Você aprendeu... Vou pegar uma das palavras que estão ali em cima, né? Vou pegar a palavra sure, que é certo, certeza. A palavra retire, que é se aposentar. A palavra basic, que é básico. A palavra indicate, que é o verbo indicar, também é um cognato. A palavra more, que é mais. A palavra less, que é menos. A palavra proper, que é próprio. Então, você vai aprendendo palavras, né? As palavras raiz, que a gente chama. São as palavras ali originais. Porém, em toda língua, em inglês não é diferente, a gente consegue formar novas palavras a partir dessas palavras raiz, né? Então, vamos dizer, a palavra happy, que é feliz. Eu quero falar que alguém é infeliz. Eu simplesmente, eu não vou falar assim, not happy. Eu posso dizer isso, assim, mas tem uma palavra própria para eu dizer not happy, que é a palavra unhappy. O que eu fiz aqui? Eu adicionei prefixo. Prefixo un quer dizer não. A mesma coisa no possible. Se eu vou dizer que algo não é possível, vou falar impossible. Também adicionei um prefixo, que inclusive é igual ao prefixo em português. Impossible. Pô, mas quer dizer não também, igual o an. Sim. Aí a gente tem esses diferentes, né? Tem o IM, o IN e o UN. Como que eu sei qual usar? Aí, de novo, que eu falei, do conhecimento de vocabulário. Como eu sei que happy é feliz? Conhecendo a palavra, que é ouvindo,
né? O inglês você fala lendo as coisas em inglês, usando aplicativos tipo Duolingo, ouvindo podcast, né? Se eu não tiver nem o conhecimento básico ali do vocabulário, aí não vou para lugar nenhum. Então, a primeira coisa é conhecer o vocabulário. A segunda coisa é conhecer esses prefixos e os sufixos, né? Tudo bem, tem mais de um para dizer a mesma coisa? Pelo uso, eu vou saber qual é o certo. Mas eu preciso saber que existe o an, existe o in, e eles indicam a negativa. Né? Vamos dizer que eu vou transformar o happy, que é um adjetivo, em um substantivo. Eu quero falar felicidade. Né? Happy, feliz, unhappy, infeliz, eu quero falar felicidade. Aí eu uso a palavra happiness. Olha só, nesse caso eu usei um sufixo, o sufixo ness, né? Que nesse caso transformei ele num substantivo. Tirei o y aqui e virou a palavra happiness, né? Que é felicidade. Tá? Com o possible, poderia ter feito isso também. Eu quero indicar que há alguma possibilidade. Aí eu posso escrever a palavra possibility. Olha só, eu criei a partir do possible esse ility, também é um sufixo, que no caso aqui, então, transformou o possível, né? A palavra possível na palavra possibilidade. É o mesmo processo em português, né? Possível, possibilidade. Esse ilidade é o ility em inglês, né? Então, olha só, prefixos, sufixos. A própria palavra beautiful, às vezes a gente perde essa raiz, mas ela é formada a partir da palavra beauty, que é beleza. Eu coloco o sufixo full, que quer dizer cheio de, né? Cheio de beleza. Então, beauty, que é beleza, vira bonito ou bonita. Né? Beautiful, cheio de beleza. Por exemplo, eu tenho big. Vamos dizer que eu quero dizer que algo é maior. Né? Tenho o grande e eu tenho o maior, que seria o mais grande. Né? Aí eu uso o ER, que é usado para comparação. Né? Bigger. Esse sufixo ER, ele é o sufixo de comparação. Eu quero dizer, ele é maior do que eu. Eu posso usar a frase assim, ó. He is bigger than me. Ele é maior do que eu. Bigger than. Esse é R, esse than. Quando é uma palavra mais longa, tipo beautiful, eu posso fazer a comparação também. Mas eu não adiciono esse ER, né? Porque, olha só, eu já tenho o sufixo full aqui. Já é uma palavra de mais de uma sílaba. E aí ficaria estranho falar beautifuler. Sou estranho em inglês. Então, eu diria, vamos dizer que eu vou falar que ela é mais bonita do que a amiga dela. Né? Ao invés de falar beautiful, eu usaria o more. She's more beautiful than her friend. More beautiful. Bigger than. More than. O more que está aqui embaixo, né? Eu já indiquei para vocês que quer dizer mais. Aqui eu não usei sufixo, né? Mas para palavras curtas como big, eu uso. Fala que ele é mais calmo do que eu. Né? Mais calmo. Calmer. He is calmer than me. De novo. Calmer than. Né? Vamos dizer que eu quero dizer que ele é o maior. Eu não uso mais o bigger, eu uso biggest. Ele é o maior. Sei lá, esse é o maior prédio da cidade, né? This is the biggest. É que aí eu vou usar tall, né? Para tamanho. Vamos dizer que eu vou falar que essa é a maior cidade do país. This is the biggest city in the country. Eu não estou nem comparando com nenhuma outra. Estou só falando que ela é a maior entre todas as outras. Aí eu uso biggest. The biggest. É o superlativo. Também é com sufixo. Né? O ST aqui. No caso do beautiful, eu estou usando como exemplo para a palavra maior ali, né? Palavra de 6, 7 letras para cima.
Eu vou falar que ela é a mais bonita, né? A pessoa mais bonita do mundo. She is não vou falar beautifulest também. The most beautiful woman in the world. Só que eu também não uso sufixo, né? Uso o most, que é o mais, né? Ou a mais, o superlativo, que é a mesma coisa que esse est. Então, o an, o in, o nes, o er, o est, o fu, esse ility, eles são todos prefixos ou sufixos que adicionam algum sentido à palavra original. Coloquei o work aqui, a partir de work eu posso formar worker, que é o trabalhador, esse R indica, além da comparação, aquele que realiza um ato, né? Então, aquele que trabalha é o worker, trabalhador. Eu posso formar o passado, o work é um verbo regular. Então, o passado dele é formado com ed. Falei isso para vocês na aula. O que é esse ed? Nada mais é do que um sufixo que forma o passado dos verbos regulares. Então, eu diria assim: He worked in this factory last year. Ele trabalhou nessa fábrica ano passado. Já não trabalha mais, já trabalhou, já acabou. Verbo no passado. Worked. Beleza? Beleza, então. Então, aqui o uso de prefixos, sufixos. Depois eu coloco ali no Moodle a lista com os principais prefixos, os principais sufixos, só para vocês revisarem, tá? Não vou ficar lendo ela aqui. Mas vamos dar uma olhada nas palavras que estão no exercício, tá? Então, primeiro, people are unsure ou not sure, são as opções na letra A. Para dizer que alguém não está certo de algo, eu consigo usar o sufixo un. Então, para sure, alguém que not sure of something, eu digo que he or she is unsure of this. Eu uso o prefixo un. Então, aqui eu já sei que vai ser ou a letra A ou a letra B. Aqui é a minha opção nesse exercício, tá? People are unsure about the solutions the government presented for the retire. Retire é aposentar, né? Aposentadoria, ou seja, transformar o verbo aposentar no substantivo aposentadoria, exige o uso de um sufixo, que é o ment. Eu digo retirement. Olha aqui o sufixo ment. Retirement. Essa palavra quer dizer aposentadoria. Beleza? Então, nós temos... Nas duas é a mesma opção, então continua sendo ou A ou a B. People are unsure. Vou escrever a palavra aqui no lugar. Unsure about the solutions the government presented for the retirement plans. As pessoas não têm certeza das soluções que o governo apresentou para os planos de aposentadoria. Tá. Aí, na letra C, a gente vai ter uma palavra formada a partir da palavra basic, que quer dizer básico. Aqui, ele está querendo formar um advérbio, né? Qual que é a forma de verbos em inglês? Vamos voltar aqui para o happy. Né? Vamos dizer que, felizmente, alguma coisa aconteceu. Que, na verdade, aí não vai ser a partir do happy, né? Vamos dizer que eu fiz algo com muita alegria, foi o modo como eu fiz a coisa. Tá? Eu aceitei o prêmio com alegria, por exemplo. Esse com alegria, que é a formação de um advérbio, eu pego happy, eu tiro esse y, igual eu fiz no happiness, ponho um i, e eu adiciono ly, happily. Quando eu formo isso aqui virou um advérbio. Essa palavra quer dizer com alegria. Por que não felizmente? Porque felizmente é formado a partir da palavra fortunate. Seria com sorte, algo assim. Então, felizmente seria fortunately,
Vou repetir essa palavra que é meio difícil de falar. Não é fortunately, tá? É fortunately. Aqui também, ó, LY. E infelizmente. Aí eu adiciono ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Isso é possível também. Unfortunately. Unfortunately. Se quiserem repetir. Unfortunately. Beleza? Então, para eu falar basicamente, que é o que ele está pedindo no exercício, eu pego basic. Só que eu não posso escrever assim, ó. Basically. Ó, fica meio estranho. Eu adiciono um A. Basically. E a escrita da palavra fica assim. Eu adicionei o LY, mas por conta da sonoridade, eu fiz toda essa adição aqui do ali, né? Mas é basically, que é basicamente. Então, a alternativa a gente já sabe que é certa, a alternativa B, que é onde está basically. Não existe basement, tá? Não é assim que se forma advérbios em inglês. Então, vou escrever aqui, basically, there's no... A gente já sabe qual é a certa, mas vamos continuar só para a gente revisar o conteúdo, né? Basically, there's no. Vem da palavra indicate, que é indicar. Quando eu vou formar o substantivo indicação, né, eu pego o indicate e eu adiciono o sufixo ion. Indication. Isso aqui quer dizer indicação. Indication. Sufixo. Então, basically, there is no indication that people who will work then in the past will be compensated. Bom, aqui aí é o contexto da frase, né? Então, eles não estão seguros, né, das soluções que o governo apresentou para os planos de aposentadoria, que basicamente não há indicação de que as pessoas que vão trabalhar mais vão ser recompensadas de forma aceitável, né, propriamente. A palavra more é a palavra que quer dizer mais, como a gente já viu ali quando eu falei dos comparativos, tá? A palavra less, que é a outra opção que teria aqui nas opções, quer dizer menos, tá? Então, more é mais, less é menos. Então, vamos dizer que eu fosse dizer, né, he's calmer than me, quer dizer que ele é mais calmo do que eu. Se eu fosse dizer que ele é menos calmo do que eu, he is less calm than me. Quando eu vou fazer essa comparação, mas indicar negativa, né, que ele é menos, eu uso sempre o less, né? Não tem um sufixo para isso. Só que o less, ele pode ser também um sufixo que indica ausência de, né? Por exemplo, pega a palavra hope, que é esperança. E se a gente for pensar um pouco no nosso mundo de hoje, como ele anda, né, vamos dizer que a gente não tem muita esperança, né? Como eu falo que eu não tenho esperança? Hopeless. I'm hopeless. Cara que não tem casa para morar, morador de rua. A gente chama de homeless. Home é lar, casa. Homeless é aquele que não tem lar. É aquele que mora na rua. Homeless. Então, less pode ser também um sufixo. Lembrando, ele é um sufixo com sentido diferente do ness, aqui do happiness. Happiness, felicidade. O ness, então, ele é um sufixo que transforma um adjetivo em substantivo. O less, ele indica a ausência de. Hopeless, sem esperança. Hope, esperança. Hopeless, sem esperança. Home, casa, lar. Homeless, sem lar, sem casa. Beleza? Aqui no caso, more. Então, basically, there is no indication that people who will work more than in the past will be. Aí eu pego a palavra proper, que é próprio, né? E para eu dizer propriamente, ou seja, transformar em advérbio, eu faço a mesma coisa que eu fiz ali com basically, que eu mostrei para vocês aqui, do unfortunately, do happily, né? Eu adiciono o LY.
É o indicativo de advérbios em inglês. Properly. É aqui a palavra correta. Properly compensated. Então, a frase correta aqui seria: People are unsure about the solutions the government presented for the retirement plans. Basically, there's no indication that people who will work more than in the past will be properly compensated. As pessoas não têm certeza sobre as soluções apresentadas pelo governo ou que o governo apresentou sobre os planos de aposentadoria. Basicamente, não há indicação de que as pessoas que vão trabalhar mais do que no passado vão ser propriamente compensadas ou compensadas de forma justa e tal. A correta é a letra B. Beleza? Essa aí é a revisão da parte de formação de palavras, especialmente prefixos e sufixos aí, para vocês. Coloca a tabelinha lá no Moodle depois. Valeu, pessoal.